Ok, estamos ao vivo, então. Uma boa tarde para todos, nossos amigos, nossos frequentadores digitais, né, que estão sempre com a gente. E hoje recebendo aqui nosso amigo César Blanco, mais uma vez. Obrigado, César, pela sua presença aqui. Boa tarde. Sim? Ok, verificações técnicas de todas as transmissões, né, normal. E a gente quer dar as boas-vindas. Também para comentar sobre o nosso mês de setembro, né, que a gente tem sempre discutido a valorização da vida, sempre muitas excelentes reflexões e claro, com todos nós aqui juntos, participando, isso foi sem dúvida excelente. Queremos lembrar também mais uma vez que segue nosso evento, que não vai ser presencial, pelo menos dessa vez ainda não, que é o Sapore de Zilda, uma lasanha e um brownie, né? A refeição principal é a sobremesa, que a gente está preparando com o nosso querido Carlito. Então, segue ainda esse evento, e você pode fazer a sua reserva para ajudar justamente esse espaço que a gente está aqui, né? Zilda, a reforma finalizada, com vários ajustes ainda que estamos fazendo, para que em muito breve tempo a gente possa estar aqui de volta, reunidos presencialmente. Então, alguns ajustes, alguns passivos também, né, existentes, que é normal. E então, mais uma vez, a gente está com esse evento para poder captar e facilitar aqui as nossas finanças. A lasanha custa R$50 e a sobremesa brownie custa R$10. Sempre para 2 pessoas, né? Importante lembrar. Então, você nos ajuda contribuindo, comprando e também divulgando para sua rede, para seus amigos. Dia 17, sábado, você passa de carro aqui na frente do Zilda, não precisa descer, pega a lasanha e leva para casa. Ou então, se você quiser também, desce com a sua máscara, claro, e vem aqui conhecer como ficaram as estátuas. Ok? Então é isso, a gente conta com cada um, né, como sempre. Estamos felizes de poder fazer essa movimentação mais uma vez, para que as nossas equipes contribuam, para que você também possa contribuir. Ok? Muito bem. Então hoje, dia especial, né, que a gente sempre lembra o nosso querido mestre Allan Kardec, e justamente é o tema de hoje. Então, convidando a todos que estão conosco, mais uma vez, que a gente possa sempre agradecer pelo contato que tivemos com a doutrina espírita, por podermos receber as bênçãos das informações, das instruções que transformaram a nossa vida. Nesse momento, a gente convida todos para a nossa prece inicial, justamente agradecer a Deus sobre todas as coisas, agradecer a Deus em todos os momentos. Obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos presentes, hoje em particular. Obrigados pela casa bendita da Zilda Gama, que nos acolhe, nos protege, nos instrui e nos aguarda de volta para prosseguirmos o trabalho de evolução que, neste momento, se encontra em um momento especial, porque reconhecemos as nossas condições, as nossas possibilidades, e estamos dispostos a fazer diferente, a romper com tantos hábitos que nunca nos fizeram bem e que hoje
reconhecemos, identificamos e sabemos por onde começar para a nossa modificação. Por isso é grande a nossa alegria em estarmos aqui nesse dia especial, lembrando do nosso querido mestre Allan Kardec, que o Senhor permitiu que estivesse conosco, organizando as luzes da terceira revelação. Todos nós aqui presentes, visíveis, os poucos invisíveis e os muitos invisíveis, possam todos estar reunidos mais uma vez em seu nome para nos fortalecermos na fé e na divulgação dessa querida doutrina que nos traz tantas conquistas todos os dias. Obrigado mais uma vez, que assim seja. Muito bem. César, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Então, agora com você, obrigado. Agradecer então, Rony, Fernando, pelo convite de voltar novamente a casa. Infelizmente não pude estar de maneira presencial, mas me sinto honrado, privilegiado, porque hoje é o dia exato do nascimento do nosso codificador, Allan Kardec. Então prestar essa homenagem para mim é motivo de grande honra, e poder lembrar um pouquinho do legado dele. É claro que eu vou passar aqui é um trailer comparado ao que ele já fez na vida, mas participar um pouquinho, nós espíritas, do legado e da vida dele é algo muito importante para poder desenvolver a nossa fé e que possamos olhar a vida por um novo viés. Então, vou falar hoje sobre a vida e a obra de Kardec, mas para que a gente possa entender o contexto da situação em que Kardec nasceu, a gente precisa fazer uma retrospectiva histórica. Lembramos, no contexto histórico, de importantes acontecimentos que mudaram o rumo da humanidade. Então, no século XVII para o século XVIII, nós tivemos o Iluminismo, conhecido também como o século da razão. Lembrem-se que era muito presente ainda a igreja, que os monarcas, os reis, exerciam muita pressão em relação aos burgueses, os outros cidadãos. O que aconteceu foi um movimento de ruptura, em que não mais o apego tão elevado às tradições, e aí começa um processo de você se abrir para um novo horizonte. A igreja perde o poder, ela que controlava tudo, inclusive a ciência floresce e todas as demais artes, a literatura, a pintura, a música, a ciência, como foi aqui colocado, a sociologia, a política, tudo acaba tendo novos ares. Emmanuel, a Caminho da Luz, diz que diversos espíritos muito evoluídos reencarnaram nessa época para promover essas mudanças. E assim, a humanidade acaba tendo os três principais pilares que a gente bem sabe: liberdade, igualdade e fraternidade. Com todos esses acontecimentos, começa então essa necessidade de uma independência, algo mais liberalista, algo mais republicano. Em 1776, independência americana, que vai também influenciar a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que acaba tendo um desfecho que poderia ter sido diferente, não havia necessidade de derramamento de sangue, como foi feito, e que depois, a partir disso, a gente tem um novo momento na humanidade. Além de tudo isso, a Revolução Industrial. Então começa um desenvolvimento muito grande em relação, inclusive, a essa parte de imprensa, de comunicação. É claro que vários avanços não existiam ainda. Na época de Kardec não tinha ainda luz elétrica, não tinha máquina de escrever, muito menos rádio, então era ainda muito arcaico, automóvel e tudo mais. Mas a gente está falando de um momento de grande florescência, de grande transformação. E por que isso é importante saber? Porque quando nós temos uma nova revelação na humanidade, um novo movimento, é preciso preparar isso. A estrada tem que estar preparada. E foi justamente o que aconteceu pós
que a gente chama Idade das Trevas ou Idade Média, e permitiu então que Kardec pudesse vir e propagar a sua missão. Como que foi o contexto do Kardec? Isso está no A Caminho da Luz. No dia que Kardec nasceu, foi o mesmo dia em que Napoleão, o imperador Napoleão, se autoproclamou imperador. Você vê aqui do lado tem o Papa, né, que é o Papa Pio VII. Antigamente, os papas que proclamavam os imperadores com a coroa, Napoleão, como querendo mostrar que ele não estava disposto a ceder o poder dele para ninguém, ele se autoproclama. Então é um ato de bastante transformação, que a igreja que controlava tudo, e foi nesse dia que Kardec nasceu. Porém, Napoleão era também um missionário. E a Caminho da Luz, isso é falado. Aqui você pode ver que ele fugiu à finalidade de missionário e ele começou a ter essa questão de vaidade, poder e conquistar cada vez mais. Ele foi muito além do que deveria. O plano espiritual se viu obrigado a tomar também medidas enérgicas. E aí foi a questão do Consolador que veio para a Terra para promover essa transformação, essa regeneração social. Quando a gente fala enviar ao mundo o Consolador, nós temos que lembrar quem é o Consolador. Mas antes disso, de falar do Consolador, o Kardec, através do livro Caminho da Luz, psicografia de Emmanuel por Chico Xavier, é referenciado como um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. E aqui eu peço a atenção de todos. Um dos mais lúcidos discípulos do Cristo. Equivale a dizer, como se fosse um braço direito do Cristo. Quando a gente lê isso, nós entendemos a envergadura moral, a elevação daquele espírito. É um espírito muito evoluído, que baixa o planeta e que tem uma missão muito árdua, né? Uma missão muito consoladora, que é o quê? Abrir caminho ao espiritismo. Notem que Kardec não é considerado o Consolador prometido. O Consolador prometido é o Espiritismo. Kardec foi aquele que teve a missão de abrir o caminho. Por isso que nós falamos que ele é o codificador. De modo que não podemos afirmar que ele é o criador da doutrina espírita. Ele é o responsável. Não. Quem são os responsáveis, quem são os criadores é o plano espiritual superior, que a gente vai ver também adiante. É a Pleiade do Espírito da Verdade. Um conjunto de espíritos superiores, claro, governado pelo Cristo, governador do planeta Terra, que promoveu essas mensagens, essas revelações. Mas isso não teria sido possível sem Kardec, que organizou, criou um método científico, que promoveu, que publicou, que reuniu, que criou todos os caminhos possíveis para que isso fosse uma realidade, tá? Então, quem é o Consolador prometido pela misericórdia de Jesus Cristo? Isso está em João, quando o Cristo, momentos antes de passar por todo o Calvário, que vai culminar na crucificação, ele diz que ele não deixaria-nos sozinhos, ele enviaria outro Consolador. Aqui nós entendemos que se ele enviará um outro Consolador, não significa que será ele mesmo. Em que pese, tudo que se passa no planeta Terra, principalmente as grandes transições, tem sempre a presença do Cristo. Tá? Mas aqui a promessa dele é a fim de que permaneça eternamente convosco. Ora, se permaneça eternamente convosco, então esse Consolador quer dizer que ele não vai desencarnar, vai permanecer eternamente, certo? Então a gente começa a ver que é outro tipo de Consolador, que vai estar no espírito das pessoas, que vai estar nesse aspecto moral. E ele vai chamá-lo de quê? Espírito de verdade. Gravem isso. Mais para frente isso vai ser muito necessário para a gente entender certos movimentos em relação às mensagens que Kardec recebia. E vai falar que o Espírito da Verdade o mundo não pode receber ainda, porque não vê e não reconhece. Então aqui ele está dizendo que nós não temos ainda consciência para recebê-lo e também não conseguimos vê-lo. Trata-se, portanto, de algo imaterial, o que veremos adiante ser tratado de uma pleiade de espíritos superiores. E aí ele vai dizer que esse Consolador é o Espírito Santo,
que meu Pai enviará em meu nome. E aqui eu chamo a atenção do Espírito Santo, porque quando nós vemos no Evangelho o Espírito Santo, nada mais é do que processos de intercâmbio mediúnico. Por exemplo, quando Moisés recebe o Espírito Santo e do alto do firmamento rompe um raio que vai escrever os 10 mandamentos, o que é isso senão processo de psicografia? Quando os apóstolos em Pentecostes começam a falar línguas de fogo, línguas de diferentes etnias que até então eles não tinham conhecimento, o que é isso senão um processo de xenoglossia? Que existe, que é um processo mediúnico. Então, ser tomado pelo Espírito Santo, no Espiritismo nós chamamos isso de processo mediúnico. E aqui ele já está falando que o Consolador é o Espírito Santo. E que meu Pai enviará em meu nome e vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Ora, o que o Espiritismo faz, senão relembrar os ensinamentos do Cristo e, mais do que isso, ensiná-los, sem as tendências viciosas que no passado foram perpetradas. Porque imaginem você, em nome do Cristo, legitimar escravidão, em nome do Cristo, legitimar guerra contra irmãos, torturas, fogueira. Evidentemente que não foi o Cristo que pregou isso. E evidentemente que isso não é cristianismo. Isso é uma doutrina do poder de pessoas que quiseram ali se valer daqueles momentos. Então, com base nisso, a gente começa a entender quem é o Consolador prometido, né? E aí a gente começa a falar quem é, então, Allan Kardec, quem foi o codificador, qual a importância dele para que possamos entender. Antes de qualquer coisa, é importante lembrar que o nome do Allan Kardec não é Allan Kardec. Não, não, é um pseudônimo. É um nome que ele adotou quando ele recebe a mensagem de um espírito, logo no início que ele está começando a ter contato com esse mundo mediúnico, essa questão das mesas girantes que eu vou falar adiante, e diz a ele que ele era um grande druida, um grande mestre na época dos celtas, na região da Gália, atual França, na época de Júlio César, ou seja, 2000 anos atrás. E diz que o nome dele era Allan Kardec. Esse espírito é o espírito de Zéfiro, que havia convivido com ele nessa época, e o codificador, ele adota esse pseudônimo Allan Kardec por razões óbvias, para não deturpar a doutrina espírita e atrelar o nome dele, porque o nome dele já era muito conhecido, isso poderia, na visão dele, prejudicar o espiritismo. E sem contar que com isso ele quis mostrar que ele não tinha interesse em ter qualquer tipo de vaidade ou qualquer tipo de reconhecimento. Então ele adota o pseudônimo quando ele lança o Livro dos Espíritos. Muito bem, qual que é o nome do Allan Kardec? Vamos ao nome do Allan Kardec. O nome dele verdadeiro é Hippolyte Léon Denisard Rivail. Então ele nasceu em 3 de outubro de 1804, que hoje é o dia que comemoramos o aniversário dele. 1804 foi o dia que Napoleão se autoconsagra imperador, sem a presença da igreja, e ele vem de uma família muito católica. O pai magistrado, família de professores, desde cedo ele revela bastante interesse pela filosofia, pelas letras, pela ciência, inclusive. E aí ele vai estudar numa escola que é considerada, na época, uma das escolas mais transformadoras, diferente de tudo que existia, que era o Instituto Pestalozzi. Isso fica na Suíça. Pestalozzi, ele era discípulo de Jean-Jacques Rousseau, portanto, ele acreditava numa pedagogia do amor, o que vai na contramão da época, porque todos falavam em palmatória, e ele acreditava nesse vínculo, nesse elo afetivo de amor entre educador e educando. Kardec, desde muito cedo, com 14 anos, ele já ensinava os colegas. Quando Pestalozzi tinha que visitar outros, participar de colóquios, de palestras, ou mesmo de outros países que ele era muito demandado, para a gente ter uma noção, quem admirava Pestalozzi e o instituto deles eram os grandes nomes da época, o Goethe, que foi o grande poeta, Alexander Nicolau da Rússia, o czar com a esposa, Carlos IV,
da Espanha, Frederico e assim por diante, grandes nomes da realeza, admiravam muito o Instituto Pestalozzi. E o que o Pestalozzi ele queria fazer? Ele queria ensinar o ensino intuitivo e olhar integral. Não mais aquela questão de o professor fala, a criança obedece. Ele queria desenvolver as potencialidades daquela criança. Ele partia da premissa de que é mais importante a intuição de cada um do que o próprio conhecimento. Ele era totalmente avesso você ficar sentado numa sala de aula e você não poder se mexer. Ele achava importante o movimento, você interagir, você sentir e pegar naquilo que você está fazendo. Então Kardec substituiu o professor quando ele ia, com 14 anos, quando ele ia em outros locais. Ele já tinha essa responsabilidade. E não só isso, Pestalozzi também falava do olhar integral. E esse olhar integral vai muito além de você olhar a pessoa só pelo conhecimento dela. Porque até hoje, muitas escolas ensinam o conhecimento e se limitam a isso. Né? É importante? Claro, é um aspecto importante, que é o aspecto da cabeça, que é a parte intelectual. No entanto, você só ter o conhecimento está longe de ser uma educação integral, está longe de conferir ao indivíduo uma potencialidade plena nos seus aspectos anímicos. Então, Pestalozzi falava da importância do sentir, do coração, do amor, e aí a questão do aprimoramento moral. Isso a gente tem que entender, porque se nós temos só conhecimento, mas não desenvolvemos a moralidade, esse conhecimento pode ser utilizado para fins destrutivos, como já vimos no passado e no presente. No entanto, se a criança é ensinada a compaixão, ensinada a importância da questão da fraternidade, a questão moral, isso muda muito. No Brasil, recentemente, em 2017, foi aprovado no plano pedagógico as disciplinas socioemocionais, socioeducativas. Isso vai ser muito importante, porque a gente precisa nomear emoções, precisa nomear sentimentos, precisa nomear o que se passa dentro de nós. Faço até aqui uma homenagem a outra grande alma que deixou muitas reflexões lúdicas e positivas no mundo, o Quino, o cartunista, que da Mafalda, e tem até uma tirinha que ela fala assim: para onde vão nossos silêncios quando nós não falamos? Então, e a questão dos nossos sentimentos? Para onde vão? Então é importante a criança ter consciência disso e evoluir nesse sentido. E por fim, as mãos. Porque se só tem a cabeça, só tem o coração, e a transformação, né? E a ação. E o aspecto de você pegar nisso, que é quando, por exemplo, você vai ter uma aula de botânica, em vez de ter uma aula de botânica dentro da sala de aula, por que não no jardim? Por que não interagir? Por que não estar presente nesse campo? E essa é a pedagogia de Pestalozzi, que Kardec recebe isso, faz toda a diferença na vida dele, esse olhar que ele tem, ele vai reproduzir isso. Inclusive, o Livro dos Espíritos é muito pedagógico, muito didático. E acreditar sempre no ser humano, na intuitividade e naquilo que ele tem de potencial. Tá? Então, são aspectos fundamentais para a gente entender quem é Kardec. O professor Rivail, né, como foi falado aqui, o pseudônimo dele é Allan Kardec, quando retorna à França, deixa então o Instituto de Yverdon, o Instituto de Pestalozzi, ele começa a sua carreira. Sua carreira já começa muito fértil, muito profícua. Ele já começa a traduzir livros, já escreve um tratado de aritmética, já começa a lecionar numa escola de primeiro grau, cria uma instituição em que ele vai ensinar química, física, astronomia, anatomia comparada, e não cobrava daqueles que não podiam pagar. Isso é interessante, porque ele já tinha esse caráter humanitário, muito do que ele bebeu com Pestalozzi. E é evidente que quando grandes espíritos reencarnam e têm missões grandiosas, o plano espiritual promoverá os meios necessários para que ele receba aquela educação, para que ele venha a dar continuidade. Sem contar nos laços de afinidade. Né? E ele também dedicava-se na preparação de curso noturno para alunos de ambos os sexos, o que é muito disruptivo. Se a gente vê, por exemplo, que a universidade, a primeira mulher que começou a estudar na universidade em Harvard era em 1932, mais ou menos. E se a gente vê em Lisboa, era final de 1800, quase 1900. Então, à época, Kardec ele tinha essa preocupação em relação ao ser humano,
a buscar a democratização do ensino. Tanto é que Kardec, antes de virar Allan Kardec, ele publicou mais de 25 obras, ganhou vários prêmios, muitas obras, além de obras relacionadas à astronomia, à química, à física e outras várias, muitas obras relacionadas à democratização do ensino público. A grande preocupação dele sempre foi a qualidade da educação, que ganhou, como eu disse, prêmios, era muito reconhecido, participava de várias sociedades, sociedades de pessoas de alto nível intelectual, sociedades científicas, sociedades educativas, né? E falava várias línguas, alemão, inglês, italiano, espanhol e holandês fluentemente. Veja, é um espírito bastante evoluído, que já tinha todas essas potencialidades e que, à época, já era reconhecido internacionalmente, já era reconhecido na Europa e gozava de bastante prestígio social. E a vida dele, eu gosto de lembrar que ele sempre teve dentro dele, apesar de ter toda essa visão científica, uma necessidade de descortinar o desconhecido. Era muito intrigante para ele, por exemplo, quando ele começou a estudar o magnetismo. Então Kardec vai estudar Francis Mesmer, ele vai estudar sobre o processo de cura, processo de magnetismo, vai estudar René Descartes, quando fala, por exemplo, do éter onipresente, Paracelso, que vai falar também sobre o processo de sonambulismo, êxtase, e tudo isso são estradas para o espiritismo. Hahnemann, por exemplo, o pai da homeopatia, já aplicava passes magnéticos, já falava da caridade, e Kardec ele vai também se envolver dessas fontes. Porque o Espiritismo, quem quer que estude o Espiritismo, veja o Livro dos Espíritos, é falado sobre a questão do magnetismo, sobre o sonambulismo, sobre o êxtase. Então, entender o magnetismo, inclusive, é uma das formas que um dos espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo vai falar sobre a fé, que a fé é você deslocar essa força magnética que todos temos dentro de nós. Assim como a Lua tem um processo magnético, nós temos a nossa própria atmosfera, o nosso processo magnético. Inclusive, desde o Antigo Egito, há registros de cura através da imposição de mãos. Mostro para vocês um hieróglifo que aí está. Então, Kardec começa a estudar isso, mas sempre pelo viés da ciência, nunca pelo sobrenatural, pelo maravilhoso. Ele sempre se preocupou com isso. Então, ele já tinha dentro dele esta necessidade. E ele se casa em 1832 com Amélie Gabrielle Baudet, e ela foi a companheira da vida dele em todos os sentidos. Para vocês terem uma noção, ela lia todas as cartas que Kardec escrevia, revisava, todos os manuscritos, anotações que ela revisava, participava de todas as sessões mediúnicas, tomava nota, ajudava ele nas organizações, ajudava ele com as aulas, e quando ele desencarnou, ela continuou esse apostolado junto com a Sociedade Espírita Parisiense. Então, Amélie foi um espírito, com certeza, eles dois tinham laços fortíssimos de amor e afinidades incríveis intelectuais e amorosas, foi o braço direito de Kardec, a quem nós devemos muito por tudo que ela fez, e sem Amélie, Kardec não teria conseguido chegar onde chegou, porque ela foi importantíssima para Kardec em todos os sentidos, inclusive nos momentos difíceis de consolar, de apaziguar e de transformar. Tá? Então aí nós estamos falando um pouco sobre o professor Rivail, um pouco sobre a vida dele, e como começou então esse contato com o Espiritismo. Será que, como muitos dizem, Kardec teve contato e já começou a desenvolver o Livro dos Espíritos, já se encontrou nisso e falou, é isso e pronto? Na verdade, não. Nós temos que entender que, quando existe uma grande revelação, existem no mundo focos, pontos focais, que aos poucos vão descortinar isso, que vão mostrar isso ao mundo. Que não foi diferente com o Espiritismo. O Espiritismo, ele vai passar o que Arthur Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes, que era espírita, que escreveu um livro sobre a história do espiritismo no mundo, ele vai falar de invasão organizada. No início, eram os fenômenos. E por que tinham que ser os fenômenos? Para que as pessoas
pudessem ver e não mais refutar e tentar entender do que se passava e que existia uma nova lei, né? E aí começaram os fenômenos de Hydesville, com as irmãs Fox. Começou nos Estados Unidos. E não por acaso começou nos Estados Unidos. Porque também nos Estados Unidos, nas Américas como um todo, começou o processo de dependência. E também nos Estados Unidos começou o processo do espiritismo. Porque a América, seja a América do Norte, a América do Sul, a América como um todo, era o continente novo. Era o que o plano espiritual está estruturando e ainda está para que possamos receber as verdadeiras sementes do Evangelho, a renovação das almas, que não mais estão atrelado a histórias antigas, ao poder e a tudo mais. Então, as irmãs Fox, em 1848, elas moravam numa casa muito simples, né, uma espécie de uma choupana, e começaram a escutar barulhos, né, como se fossem estalidos, e aí elas começaram a escutar esse barulho, estalido, e aí não conseguiam entender de onde vinha, e começaram a brincar. Como quem não quer nada, começaram a brincar com esses barulhos. Ah, se for sim, toca uma vez, se for dois, toca, se for não, toca duas vezes. E de fato, começaram a estabelecer uma comunicação. Até que chegou um ponto que elas desenvolveram uma espécie de um alfabeto, por assim dizer, e que conseguiram uma comunicação direta, com palavras e tudo, e onde aquela entidade dizia que havia sido ali assassinada, e ela comentou aonde ela estava e tudo o que aconteceu. Fizeram mais tarde escavações no local e descobriram de fato restos mortais na casa. Começa assim, né? Eu resumi bastante porque tem muito mais detalhes, mas assim começa. No entanto, não parou por aí. Principalmente na França e em outros locais da Europa, começaram os fenômenos das mesas girantes. As mesas, então, de repente, né, com a presença dos médios, porque a gente sabe que o fluido dos médios, o fluido vital nosso, é preponderante para os processos de mediunidade, que é o fluido vital com o fluido espiritual, ela começava a se mexer. Inclusive, ela conseguia, por exemplo, quando você colocava também uma espécie de um alfabeto, ela conseguia, onde as palavras ali estavam correlatas, e formar sentenças. E aquilo lá criou ali um verdadeiro fuzuê na sociedade, só que eles olhavam isso como algo de passatempo, algo frívolo, fútil. Perguntar sobre amor, perguntar sobre sorte, perguntar sobre questões pessoais, como se fosse alguma coisa mais relacionada a você consultar um oráculo, por assim dizer. E Kardec, em 1854, ele é convidado para participar de uma dessas sessões. Só que ele é convidado por um amigo que era um grande estudante de magnetismo. E Kardec, ao ouvir isso, ele diz, e aqui é importante ler para a gente entender que ele não foi imediatamente adepto. Ele fala: só acreditarei quando o vir e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. Veja bem, mesa tem cérebro para pensar e nervos para sentir. E que até lá, permita que eu não veja no caso mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé. Qual a primeira reação de Kardec? Incredulidade. Eu não acredito, acho uma baboseira, não faz sentido, não vou perder meu tempo com isso. Ele mesmo relata que achava na posição dos incrédulos atuais, que negam porque apenas vem o fato que não compreendem. Então ele não acredita, acha uma baboseira, nem perde o tempo dele com isso, porque ele tinha muita coisa para fazer, e passa-se o tempo. Um ano depois, em 1855, um outro amigo vai convidá-lo. E dessa vez, uma pessoa que ele respeitava muito, pessoas sérias que estavam ali participando, ele resolve dar uma chance, apesar de achar aquilo uma verdadeira baboseira, né? Na época, a Academia Real de Paris, de Medicina e tudo mais, eles criaram dossiês e teorias de que aquilo era obra do demônio e que os médios faziam os barulhos através de um músculo específico próximo da batata da perna. Enfim, tiveram diversas teorias para desmistificar o fenômeno das mesas girantes. E Kardec vai na residência da família Baudin, aí que muda tudo. Porque ele conhece uma médium de 16 anos
e a irmã que tinha 14. E depois a senhora Jafé foi outra. Imagina, uma jovem de 16 anos, uma outra de 14. Aí ele começa a perguntar para elas questões sobre o além-túmulo, questões sobre a constituição do universo, questões sobre a sociedade, questões sobre filosofia. E a resposta que ele recebe são respostas muito embasadas, concisas e com uma profundidade incrível. Como ele fala, né? A criança de 16 e 14 anos ter essa capacidade. Então ele começa a ver que tinha alguma coisa ali que era séria. Só que ele não é uma pessoa que se deslumbra facilmente, porque ele tinha um espírito científico. E ele vai relatar que foi uma dessas reuniões que ele compreendeu a gravidade da exploração que ele ia empreender. Porque já falaram que ele era esperado. Zéfiro, nessa ocasião, por essas médiuns, aparece, fala para ele que ele era esperado, fala para ele da questão do nome dele, do pseudônimo do Allan Kardec, e aí ele fala que ele compreendeu a gravidade da exploração que ele ia empreender, e ele percebeu nesses fenômenos a chave do problema tão obscuro e tão controvertido do passado e do futuro da humanidade. Em outras palavras, extinguir o materialismo, a solução que eu procurava em toda a minha vida. Quando a gente lê isso, nós entendemos que ele, obviamente, já veio predestinado com essa missão, e ele sabia no íntimo, e ele estava procurando isso. Aqueles que têm a predestinação de uma missão, eles sentem um vazio, eles sentem algo, eles sentem que eles precisam encontrar isso. Mas Kardec só foi encontrar isso depois de 50 anos de idade. Mas tudo que ele fez em vida foi para chegar neste momento, o preparou para esse ponto. Né? E aí ele vai falar que isso era uma revolução nas ideias e nas crenças. Então fazia-se mistério andar com a maior circunspecção, ou seja, com seriedade, e não levianamente. Aqui você já vê, ele não se deixa abater. Ser positivista e não idealista. Positivista aqui, gente, não é positivista de psicologia positiva, vamos pensar positivo, não. É a corrente do positivismo do Auguste Comte, que tem a ver com o método indutivo e dedutivo e com explorações científicas. A gente vai falar isso mais adiante, tá? Para não me deixar iludir. Então, o que Kardec viu? Ok, tem alguma coisa aqui, eu não posso mais dizer que é uma besteira, porque eu recebi mensagens que são irrefutáveis, de médios de 14, 16 anos, e eu sinto que isso vai ser algo revolucionário. Segundo passo, constatações científicas. Essas constatações científicas, elas são muito interessantes, porque quando Kardec começa a estudar, naturalmente ele começa a ser chacota, ele começa a ser vítima ali de ridicularização, ele era muito respeitado, você está estudando isso, até você, e ele começou a passar por isso. Aí como ele respondia? Ele respondia com essa palavra aqui, e pur se move, que em latim é, e no entanto se move. O interessante é a raiz disso, porque quem proferiu isso foi Galileu Galilei. E ele o fez quando ele estava diante da, aspas, Santa Inquisição, Santo Ofício, põe aspas gigantes em Santa, e ele tinha sido condenado por heresia, porque nos escritos dele ele estava falando a questão da Terra, a questão do Sol, toda aquela ponto que a Terra se move, que a gente já sabe. E aquilo foi uma heresia, porque a igreja falava o contrário. E ninguém poderia falar contra a igreja, mesmo que tivesse comprovado aquilo. Né? E Galileu, ele resolve se retratar, então, para não ser executado, ele resolve se retratar publicamente, dizendo, não, tá certo, a igreja tá certa. E há relatos que quando ele fala que tá certo, ele fala baixinho, assim, para poucas pessoas conseguirem entender, e ele fala assim, e por se move. E, no entanto, se move, ou seja, ele desencarnou acreditando que se move. Então, Kardec usava essa frase dizendo, tá bom, você acha que é ridículo, que não faz sentido? No entanto, se move. E isso não há como contestar, certo? Então, enquanto os outros viam como futilidade, Kardec viu como a revelação de uma nova lei. E isso muda tudo
E por que mudar tudo? Porque se a gente for voltar no passado, quem ia falar que existia um mundo microscópico? Imagina lá atrás, um mundo microscópico, micróbios, micro-organismos, mas eu não estou vendo. Não, mas existe, mas eu não estou vendo. Me prova. Aí começaram a observar, né, a questão de doenças, questões de processo de decomposição dos alimentos, viram que tinha forças orgânicas que promoviam isso. Chegaram à conclusão que existia um mundo microscópico. Mas isso foi a partir de constatações, a partir de observações, a partir de análise. E depois, mais tarde, conseguiram desenvolver equipamentos para enxergar esse mundo, como o microscópio, por exemplo. Agora, esse é o mundo microscópico. E o mundo macroscópico? E aí que é a grande questão, é o mundo dos espíritos. O mundo macroscópico sempre existiu ou foi Kardec que revelou ele? De maneira alguma. Sempre houve na história da humanidade diversos médiuns. O plano espiritual sempre interviu e sempre intervirá nas sociedades. O que não se tinha é clareza, não se tinha é constatação, organização, método científico. Kardec vem revelar essa nova lei, vem nomeá-la, vem explicá-la, vem colocar ao alcance de todos compreendê-la. E qual é o instrumento para enxergar este mundo? Os médios. A mediunidade é responsável por enxergar o mundo macroscópico. Tá? Então, o que acontece aqui? Kardec fala, um efeito inteligente tem que ter por causa uma força inteligente. Uma vez que ele se convence que existe um efeito inteligente, que não é embuste, que não é trapaça, ele vai ter que entender que tem uma causa inteligente. E aí o ponto é, qual é essa causa? E ele vai chegar às primeiras constatações que a causa são os espíritos. E ele vai nomear da seguinte forma essa causa, essa força inteligente. Os espíritos não eram nada mais do que as almas dos homens, portanto, a revelia do que dizia a igreja não são demônios, né? E prova de um mundo invisível, que é esse mundo macroscópico, espiritual através da comunicação. Então existe essa comunicação direta. E a individualidade dos espíritos. Porque tanto existia a corrente de que você desencarna, vai para o nada, o que é impossível a gente imaginar no sentido de evolução, porque não faz sentido vivenciar uma vida em que, depois de tudo que você fez, seja as coisas boas ou as coisas ruins, vira nada, vira pó. Qual que é o sentido? Né? Essas correntes nihilistas, como a gente viu, que promoveu muitas complicações em relação à parte existencialista. E tinha outras correntes que falava que quando a gente desencarnava, a gente voltava para o todo. E aí é como se a gente fosse parte do todo, mas não tivesse individualidade. Mas aqui não. Os espíritos conservam sua individualidade. Então Kardec, ele faz as primeiras observações dele. É o primeiro passo. Agora ele precisava desenvolver esse método científico. E aí a gente entra nessa parte que é muito importante e que é o que faz toda a diferença na nossa doutrina e é o que promove Kardec como um espírito científico. Ele era um cientista, apesar de participar de várias sociedades de ciência, de dar aula, de ser um grande professor nesse sentido, escrever e tudo mais, ele não era no sentido profissional, mas o espírito dele é ciência pura, cultura. Né? E o Deolindo Amorim, que foi um escritor e um grande espírita, ele vai esmiuçar esse espírito científico de Kardec. E por que é importante isso? Em primeiro lugar, a gente está falando de alguém que tem serenidade e equilíbrio. Imagine se Kardec, no primeiro momento que recebesse uma mensagem, fosse tomado ali de deslumbramento, nossa, você precisa publicar isso, vou falar com todo mundo, vou compartilhar nas redes sociais, isso é incrível. Não, espera um pouco. O que está acontecendo aqui? Ele nem negou e nem afirmou. Pode ter sido a coisa mais incrível, pode ter aparecido Jesus na frente dele, o Espírito da Verdade. A play do Espírito da Verdade, vários espíritos. Ele nem nega nem afirma. Deixa eu olhar, deixa eu entender. Ele tem essa serenidade e esse equilíbrio. Não só isso, ele tem domínio próprio. Por quê? Porque não deixa se deslumbrar. Né? Então,
com os primeiros resultados, ele não vai sair por aí, já vai divulgar, já vai fazer isso, já vai... Não, é com os primeiros resultados que ele vai fazer mais investigações e vai ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Então ele não se entusiasma. Além disso, muito, muito seletivo nas comunicações. Nas perguntas que ele fez, naquilo que ele publicou. Porque a gente está falando de uma doutrina que tem o aspecto principal, esclarecer e consolar, aspecto moral. Então ele foi extremamente cuidadoso em tudo que ele fez, e ele entendeu também que não é porque o Espírito está se comunicando que ele detém a verdade absoluta. Então, tudo que ele recebeu, sempre ele submeteu ao crivo da razão antes de tomar qualquer atitude. E a gente vai ver depois o controle universal dos espíritos. Isso é fundamental porque a gente consegue entender por que o espiritismo é eterno. Da onde vem essa eternidade? Depois, sem dúvida, a prudência na declaração, para não chegar simplesmente divulgando, saindo por aí, né, divulgando. E é uma questão que a gente entende que quando a gente faz isso, a gente tem que ter humildade. Humildade é a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres de espírito, é o primeiro degrau. Sem humildade a gente não consegue prosseguir, principalmente uma causa tão nobre como era o espiritismo. Então essa busca pela verdade com humildade acima de tudo. Tá? E junto com esse método, Kardec vai dizer que ele nunca utilizou teorias pré-concebidas. Ele não olhava aquilo tentando falar, isso aqui tem a ver com o Paracelso falava, Mesmer falava isso, é isso, então essa é a teoria. Não. Ele estava diante de uma nova lei. Ele precisava, então, ser extremamente cauteloso e ter um método da experimentação. Tudo que ele faz, ele vai passar por esse método indutivo e dedutivo, que são as ciências positivas, como eu havia falado antes. E como funciona isso? Primeiro, observação atenta, sem viés disso, sem viés daquilo, sem tentar trazer qualquer deduções. Então, ele vai induzir a observação. Comparação, ele sempre vai tentar ver se isso pode ser refutado, se isso pode ser negado. Ele vai sempre verificar se faz sentido ou não faz sentido, como eu falei da questão da razão. E se qualquer coisa não passasse pelo crivo da ciência, já era descartado. Tanto é que tem aquela frase do Kardec: se a ciência em algum aspecto refutar o que o Espiritismo diz, siga a ciência, e não o Espiritismo. Ele fala isso. E aí é importante a gente entender que a partir de tudo isso, aí ele deduzia as consequências, que é o método dedutivo. Mas quando ele deduz as consequências, ele faz depois com controle universal do ensino dos espíritos. E o que significa isso? Duas questões: generalidade e concordância. Por quê? Porque nós estamos falando, quando comentamos sobre comunicações mediúnicas, que qualquer um pode falar as coisas. E pode falar a resposta que ele acha que é a verdade. O espírito de São Luís, como a gente vai ver adiante também, ele falava: fala para uma pedra se comunicar, que ela também vai se comunicar. Como quem diz: cuidado com quem você está se comunicando. Veja, de fato, o que é relevante ou não. Então, a generalidade é: Kardec recebeu mensagens de perguntas que ele fez de diferentes médiuns em diferentes locais do mundo. E ele comparava essas respostas e via se de fato aquilo tinha semelhança ou não. Então, é a concordância do ensino dos espíritos. E quando a gente fala ensino dos espíritos, de novo, não é o ensino de Kardec. A gente fala de uma voz unânime dos espíritos. E por isso que o espiritismo é tão forte. Porque não é um homem que é responsável pelo espiritismo. Você pode queimar o homem, você pode torturar, o espiritismo continua. Porque é a voz dos espíritos que está no controle. Queime à vontade a voz dos espíritos que estão ali no controle. E é por isso que é tão forte, por isso que é eterno. Porque nós estamos falando de uma nova força, de um novo momento. Vários médiuns
em vários lugares do mundo que conseguem canalizar essa força. Então imagine você, Kardec, receber de um canto da Europa uma mensagem, de outro canto de um continente um outro, e ele vê que a resposta é idêntica. Aí ele se convencia que de fato era a pleiade do espírito da verdade, os espíritos superiores, que estava ali promovendo a ele essas respostas. E aí ele publicava. Então veja que não é assim, estou falando com a média falou que é isso, pode publicar amanhã. Não. Uma vez que ele receber isso, ele ia comparar, aí ele vê que faz sentido, aí ele publicava. Tá? Então a generalidade, ou seja, tinha que ser algo universal e tinha que ser concordante. Então não basta ser restrito àquele lugar da França. Vamos ver outros locais do mundo e seja concordante. E aí a gente tenta entender o trabalho que Kardec teve de receber todas essas comunicações, de fazer as perguntas, de organizar os métodos, de organizar a didática e depois avaliar um por um junto com a Amélie e publicar isso. Então, quando vocês lerem o Livro dos Espíritos, leiam com muito carinho, com muito respeito. O que está ali, algumas respostas foram submetidas a mais de 10 respostas por diferentes médios, diferentes locais do mundo. Então a gente tem que ter muito cuidado, entender o que se faz é uma nova revelação da humanidade, tá? Isso está na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Muito bem. Em 1856, portanto, um ano depois de Kardec já começar as primeiras constatações científicas e entender do que se tratava, eis que Kardec está na casa dele, como sempre, trabalhando, está escrevendo ali naquele momento, e escuta umas pancadas. Aí ele olha para o lado, não tem ninguém, a Amélie não estava mais lá, estava sozinho nas meditações da madrugada dele, fazendo as anotações dele, escrevendo para publicar depois. Continua a escrever, de repente, de novo, barulho. E aquilo se repetiu, até o momento que ele deu o braço a torcer e falou, tá bom, vou parar, vou dormir, alguma coisa não quer que eu escreva. No dia seguinte, ele vai perguntar para uma das médiuns o que se tratava. E aí ele vai descobrir que se tratava do espírito da verdade ou espírito de verdade. E ele, o espírito de verdade, diz a ele que foi o responsável por fazer os barulhos porque desagradou o que ele havia escrito. E que aquilo ele deveria revisitar a anotação. Inclusive indicou linha tal, página tal, e Kardec disse de fato que quando ele releu o que ele havia escrito, ele teve que alterar as informações porque elas não estavam bem alinhadas. E aí ele se apresenta como esse guia dele, nesse caminho. E vai falar para ele sobre a missão dele. O que nós temos que entender aqui? Todos aqueles que vêm revolucionar a sociedade, que vêm revolucionar o sistema, o mundo, evidente que não encontram caminho de flores. Caminhos muito árduos, muito pedregosos, que não foi diferente com Kardec. E ele disse para Kardec, olha, a sua missão, como todo reformador, é cheia de perigo, é cheia de obstáculos. E eu já te previno que é rude a sua missão, porquanto se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Veja, abalar e transformar o mundo inteiro. E ele vai dizer, olha, não suponha que basta publicar um livro, 2, 10, e em seguida você ficar tranquilo na sua casa, né? Tirar férias. Não. Você vai ter que expor a sua pessoa, vai ter um monte de pessoas com ódio de você, vai ter inimigos, vão ter pessoas com malevolência, calúnia, você vai ser traído por aqueles que você mais considerava, as suas instruções, tanto carinho que você vai dar, vai ser desprezada, vai ser alterada, você vai sucumbir muito mais do que uma vez pela fadiga, e você vai sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde, até da sua vida, pois sem isso viverias muito mais tempo. Imagina vocês, alguém falar isso para vocês. Não sei, eu acho que a gente levanta e sai da sala, fala obrigado, agradeço, mas livre-arbítrio, né? Inclusive o Espírito da Verdade fala, você tem livre-arbítrio, se você não quiser escolher fazer isso, muito bem, você não é substituível, olha isso. Outro virá em seu lugar que tratará de promover essa missão. E vai continuar.
além de tudo que eu te falei, dessa luta contínua, diária, sacrifício do repouso da sua vida inteira, além de tudo isso, não basta só inteligência, que isso ele tinha muita. Você tem que agradar a Deus no sentido dessa conexão, ter humildade, modéstia, desinteresse. Por quê? Porque se não tem desinteresse, está falando dos orgulhosos, dos presunçosos, ambiciosos, isso facilmente prejudica o caminho, né? Lutar contra os homens são indispensáveis a coragem, perseverança, inabalável firmeza, a necessidade de prudência e de tato, né? E ainda exige, por fim, devotamento, abnegação e disposição de todos os sacrifícios. Vês assim que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Olha, eu imagino Kardec, quando recebeu isso, entendeu a gravidade do que estava ocorrendo em sua vida, da responsabilidade que ele tinha. Não sei o que passou na mente dele, mas aqui a gente está falando da missão que ele sempre procurou na vida. Ele sentia que tinha alguma questão que ele vinha trazer, a solução que ele estava procurando para a humanidade. E veja, não é fácil. E no final ele vai citar devotamento e abnegação. E quando a gente lê o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das comunicações do Consolador Prometido é assinada pelo Espírito da Verdade. E ele vai repetir duas vezes esses termos: abnegação e devotamento, depois abnegação e devotamento. Isso não é comum, porque uma das características dos espíritos superiores é a concisão da escrita. E se ele está repetindo, é porque é muito importante. E aqui ele repete: devotamento e abnegação. Então Kardec tinha essa missão, e o que ele vai fazer? Ele vai aceitar. No slide seguinte eu vou mostrar a prece comovente que ele faz naquele momento, aceitando o caminho dele. O que é importante entender? Quem é esse Espírito da Verdade? Ele diz que ele é uma falange de espíritos superiores que vinha até os homens cumprir a promessa de Jesus no Evangelho de João, que foi aquele que a gente viu no início da aula, da palestra. Quando ele fala do Consolador Prometido, que chama o quê? Espírito de Verdade. Então, o Consolador Prometido não é Kardec. E apesar de toda a polêmica que fala, então é Jesus, não é só Jesus. Jesus, claro, é o governador de tudo isso. É uma falange de espíritos superiores. É as trombetas do céu, como é colocado no introito do Evangelho segundo o Espiritismo. São as vozes do infinito, da claridade, que promovem um novo momento para essa sociedade mundial, para o nosso planeta Terra. E aí o trecho, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Porque agora não se trata de pessoas, se trata de um espírito coletivo que se abriu para isso, se abriu para essa verdade. Que o Espiritismo, ele é não a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Porque ele vem colocar em métodos científicos, filosóficos, religiosos, tudo aquilo que nós precisamos entender para promovermos os nossos trabalhos morais. Né? Então, Kardec, quando recebe todo esse choque da missão dele, tudo aquilo que ele teria que passar, não pense que ele fala: você me dá 5 dias? Daqui 5 dias a gente volta a se falar? Não, fica tranquilo, eu vou voltar aqui, dou minha palavra que eu te dou minha resposta. Imediatamente, o que ele fala? Senhor, pois que dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. É como se ele estivesse na estrada de Damasco dele. Quando Saulo, quando vê o Cristo, a luz cintilante, quando ele cai do cavalo literalmente, ele diz: não sou eu mais que vivo em mim, é o Cristo que habita. É uma entrega, é um devotamento, uma abnegação. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala que seja feita a vossa vontade, não a nossa. Porque nisso reside muita sabedoria. Se a gente se esvazia para poder soar a vontade divina, nós estamos sendo bons instrumentos e nós nos precavemos de muitos males que o orgulho e o desejo nos desenvolve.
por esse motivo, quando a gente vê um instrumento musical, ele é oco dentro. Porque se não fosse oco, as harmônicas não conseguiriam soar. E nós, da mesma forma, quanto mais esvaziarmos nossos desejos e vontades, estarmos alinhados com o Pai em relação à vossa vontade, a nossa vida vai ser muito mais leve e os nossos caminhos muito mais naturais. Então ele vai falar: reconheço a minha fraqueza. Olha a humildade. Um dos discípulos mais lúcidos do Cristo, como colocado pelo Emmanuel. Conheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo envidarei para corresponder aos teus desígnios. Olha a entrega, olha a súplica, olha que seja feita a vossa vontade. Depois desse dia, Kardec nunca mais será o mesmo. Kardec se dedica integralmente ao Espiritismo. E aí nós temos o lançamento do famoso Livro dos Espíritos, que é a Constituição do Espiritismo. Se tiver algo ali que você leu sobre alguma questão, alguma obra espírita, que o Livro dos Espíritos fala o contrário, siga o Livro dos Espíritos, é a Constituição. Tá? Então ele vai começar o Livro dos Espíritos, durante a vida dele, quando ele começa as comunicações, ele já começa a separar essas esboços, né? E Kardec, lembrando, não era um médium ostensivo, não recebia, não psicografava, não era essa a mediunidade dele, mas ele tinha muita intuição, era um médium intuitivo. Questão de pensamento, quando ele fazia algum comentário, com certeza ele era assistido pelos espíritos superiores, então ele era muito intuitivo, tá? Em 1857, 17 de abril de 1857, é lançado o Livro dos Espíritos. Nesse momento, Kardec coloca o pseudônimo dele, Allan Kardec. Tá? Até então, era o professor Rivail. Só que quando o Livro dos Espíritos foi lançado, ele foi lançado com apenas 501 questões e 3 partes. O Livro dos Espíritos que nós temos hoje, ele é ampliado e revisitado. É uma segunda edição, que foi em 1860. E aí ele vai ter 1019 questões, 4 partes. Tá? É importante isso. E ele foi lançado com filosofia espiritualista. Quando é lançado o Livro dos Espíritos, começa ali o calvário, né? A afronta e tudo, as perseguições que ele começa a sofrer. Inclusive, médiuns que ficaram revoltados, que o nome delas não foram colocadas ali, porque elas participaram da codificação, insuflada pelo orgulho, né, de outros. E aí muitas coisas, perseguições que acontecem com Kardec. Mas sobre o caminho dele no Espiritismo, quais foram as obras dele que a gente precisa colocar como principais? Foram essas. Vocês podem ler aí. Aproveitei até para fazer uma espécie de uma linha de cronologia, né? Para a gente tentar entender como que foi esse processo. Então, o Livro dos Espíritos, como foi colocado aqui, em 1858, ele começa a desenvolver a Revista Espírita, que eu vou falar no próximo slide, e funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a primeira do mundo, que tem aí a presidência de Kardec até o final, até o desencarne dele, em 1869, e a presidência espiritual de São Luís, que nós vamos falar também na sequência. Ele vai lançar o livro 1859, que é o Espiritismo. A ideia foi colocar em linhas gerais, muito conciso, questões bem a essência do Espiritismo. Ele pega elementos para contra-argumentar, e é um livro que acaba trazendo muitos elementos importantes para a gente refletir, para entender melhor essa simplicidade do que Kardec quis dizer sobre o Espiritismo. O Livro dos Médiuns, em 1861, que é uma publicação que revoluciona o mundo, porque sempre existiram médiuns. Sempre. Muitos dos loucos, que eram assim chamados, ou possessos, como eles eram chamados, eram médiuns, que foram queimados
foram torturados, porque Satanás estava no corpo deles. Muitas das feiticeiras, né, as bruxas, eram médiuns. E até naquela época, pessoas com mediunidade, mesmo depois que houve o reconhecimento da mediunidade como algo possível, elas eram tratadas com eletrochoques, com tratamentos degradantes, consideradas também possessas e tudo mais. Tá? Então Kardec traz um livro sobre os médiuns, explica tipos de mediunidade, ele vai explicar, abrir o mundo para uma série de campos que até então ninguém imaginava. É um livro de leitura fundamental para a gente entender todos esses meandros, entender o que é mediunidade, entender quais são os tipos de mediunidade, entender os perigos da mediunidade, o que é uma boa mediunidade, como se precaver de certas comunicações mediúnicas. Tudo isso está explicado no livro. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo, que quando foi lançado causou verdadeiro tumulto, principalmente por parte da igreja, porque Kardec coloca ali como um dos colaboradores novos da doutrina, Santo Agostinho, e aí a igreja fala, não, mas aí você foi longe demais. Já basta São Luís, que é um santo católico, tá? Diga-se de passagem. Agora, Santo Agostinho, doutor da igreja, isso é uma heresia, isso é uma afronta, né? Como Santo Agostinho iria ser partidário de um movimento desses, com pacto com Satanás? Só pode ser o demônio é inteligente, não caiam nessas falácias, né? Então aqui foi uma briga contínua com a igreja, né? E é interessante porque tudo que o Kardec coloca nesse livro, claro, com todas as comunicações dos espíritos, são meios para as pessoas se libertarem das garras da igreja e fugir desse poder temporal e de todas as limitações que a igreja colocava. É libertação pura. E com certeza o clero se sentia atingido, porque eles tentavam controlar as pessoas com aquela interpretação daquela forma e tudo mais. Tá? Teve o Céu e Inferno, que fala sobre várias comunicações de espíritos diferentes, evolução espiritual, sofredores, espíritos suicidas, espíritos benévolos, espíritos neutros. Vai falar sobre o que é o céu, o que é o inferno, questão de anjos e demônios, vai falar sobre diversas questões relacionadas ao além-túmulo. E também isso acaba sendo revolucionário, porque agora eu não posso mais dizer que eu não sei o que acontece do outro lado. Que eu não sei o que acontece com a minha vida. Que eu não sei quais as consequências das minhas atitudes. Não posso. Porque eu sei. Não tem como mais fugir disso. Tá? E é uma bênção a gente poder saber. Porque isso faz com que a gente possa criar um elo muito grande de transformação intelectual e moral. Depois teve a Gênesis 1868. Diga-se de passagem que o Livro dos Espíritos foi dividido em 4 partes, não por acaso. Todas elas é uma essência das obras posteriores que vão ser desenvolvidas. Então, parte 1, a questão das causas primárias, né? A gente está falando dessas causas desenvolvidas pela Gênesis, na parte 1 do Livro dos Espíritos, que fala sobre o universo, que fala sobre elementos gerais, que vai falar sobre fluido cósmico universal, e vai entrar em vários meandros científicos. A parte 2 do Livro dos Espíritos vai falar sobre o mundo espírita, essa comunicação. Ela é desenvolvida pelo Livro dos Médiuns. Tá? A parte 3 do Livro dos Espíritos é leis divinas ou morais, que vai ser desenvolvidas, lei divinas, naturais, morais, enfim, que vai ser desenvolvida pelo Evangelho segundo o Espiritismo. E já a parte 4, penas e gozos futuros, pelo céu e inferno. Tá? Então, quando vocês lerem o Livro dos Espíritos, se houver necessidade de complemento, entendam que essas são as obras que complementam cada parte. Ok? Kardec vai desencarnar em 1869, fruto de um aneurisma. Ele já tinha problema no coração. E os espíritos advertiram ele que se ele continuasse a trabalhar tanto quanto ele estava trabalhando, ele ia ser considerado suicida. Mas ele tinha que colocar a missão dele em marcha, né? E ele acaba desencarnando em 1869. O que não foi prematuro, era, de fato,
ele consegue concluir a missão dele integralmente, foi um processo natural, tá? E em 1890, publicado Obras Póstumas, então evidentemente ele nunca publicou isso em vida, mas eram escritos ali que ele havia guardado e que as pessoas que o sucederam acharam por bem publicar, tá bom? Então essas são as obras espíritas dele. A Revista Espírita é interessante porque ela tinha como subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos. Mas aí fica a seguinte pergunta: por que Jornal de Estudos Psicológicos? Não é uma revista de psicologia espírita? Mas a questão é, se você estuda a natureza dos espíritos, você está estudando o homem, o ser humano, certo? Se você está estudando as questões psíquicas, você está estudando a mente. E mente não é o cérebro, certo? A mente tem a mente consciente e tem a mente inconsciente, que é o que a psicologia estuda. A mente consciente, a mente inconsciente. Então veja que interessante. Em 1858, quando nem se falava em psicologia transpessoal, que hoje é uma corrente que está se desenvolvendo, Kardec já falava de estudos psicológicos dentro da mente, dentro da espiritualidade. E é de um tesouro inestimável, porque imagine você, são 4.409 páginas escritas durante 11 anos e 4 meses, todo mês uma publicação. Pessoas no mundo inteiro, assinantes da Revista Espírita, 12 volumes com nada menos do que 1.453 artigos. Kardec escreveu quase 125 artigos por ano. Além disso, das obras que ele revisitou, das obras que ele escreveu, das sessões que ele participava, das viagens que ele fazia, das cartas que ele escrevia, das palestras que ele dava, da função que ele tinha como presidente da Sociedade Espírita. É incrível. Mas lembre, um dos espíritos mais lúcidos do Cristo. Tá? E aí entra um fato curioso que merece a nossa atenção, porque a partir disso, o Espiritismo ele ganha uma espécie de um novo capítulo, que é o Espírito São Luís, que é mais um motivo, né, para a Igreja Católica ficar com o cabelo em pé, porque, de novo, era o santo da Igreja, que achava aquilo um absurdo, um ataque, e tudo começou no encontro com a família Dufour. Quem era a família Dufour? Católicos fervorosos, muito ricos, produtores de vinho e de trigo, e que tinha uma filhinha pequena, de 12 anos de idade. Essa filha pequena, chamada Hermance Dufour, ela começou a revelar comportamentos estranhos. De repente, ela começava a balbuciar palavras que eram desconhecidas, a ter algum tipo de reação, comportamento incontrolável. Os pais ficaram preocupados com aquilo. Afinal, a pequena menina, tão jovem, passar por questões como essa, chamaram os médicos. E alguns até acusaram ali que se tratava de questões psicológicas, mentais, mas os pais sabiam que a filha era sã, muito inteligente, por sinal, e não conseguiram aceitar isso. Então eles vão chamar um médico que tinha conhecimento em questões de magnetismo. É até interessante porque numa das publicações da Revista Espírita, Kardec comemora quando um dos reis, salvo engano, o rei da Bélgica, estava com dores de cabeça fortíssimas e visitou vários médicos, ninguém conseguiu curá-lo. Quando ele aceita a visita de um médico que era iniciado nessa questão da fluidoterapia, do magnetismo, a dor de cabeça dele é curada. Então, olha o potencial que o magnetismo tem em nossas vidas. A questão que se coloca é a seguinte: o médico vai lá, olha aquilo, e ele faz um teste com a irmã Dufour. Vai falar, olha, vou fazer um teste com você, você vai pegar nesse lápis, é muito provável que você vai escrever alguma coisa que você nem queira escrever. Não fique assustada, eu só preciso fazer o seu diagnóstico, tá bom? A menina com 12 anos ali começa a rir do médico, aquela coisa toda, faz aquela brincadeira e tal. E aí, quando ela pega no lápis,
o lápis mexe sozinho e escreve assim: minha doce irmã. Aí a menina olha aquilo, solta o lápis desesperada, começa a gritar, fica morrendo de medo. Inclusive, há relatos de que ela não conseguia nem fazer mais a lição de casa, porque ela tinha medo de pegar no lápis. E o médico chega para os pais e fala: a conclusão é mediunidade. O que, que ela tem? É uma mediunidade muito aflorada. Sugiro que você desenvolva essa mediunidade. E aí eles vão chamar a época aquele que era o grande entendedor, por assim dizer, a autoridade máxima, a mediunidade, que era Allan Kardec. E é interessante porque junto com Kardec vai vir um Marquês, e o Marquês, ele entendia do magnetismo, mas ele era profissional nas artes do demônio, né? Para entender como funcionavam essas artes do demônio. E ele vai acompanhar tudo isso. Só para resumir bastante a história, que é importante, Hermance du Faux, com 12 anos de idade, ela recebera a presença, o espírito, de ninguém mais, ninguém menos do que o espírito São Luís. O espírito São Luís, para que só estão falando aqui comigo, acho que, não sei se vocês estão me ouvindo. Vou até dar uma pausa para eu tomar uma água aqui. Uma pausa para tomar água e depois a gente já está indo para o final da nossa exposição. O espírito São Luís, que foi esse santo católico, ele vai dizer que ele era o guardião da família e que ele também iria acompanhar Kardec na missão dele. Tá? Ela vai psicografar com 12 anos a história de São Luís, com 12 anos de idade, a biografia dele com aspectos históricos e tudo mais muito preciso. E os pais estão tomados com tanto espanto que eles resolvem publicar essa obra. Essa obra é publicada, sofre a censura em relação à igreja, né? Afinal, um santo católico pelo espiritismo não era aceito, porque era obra do demônio naquela época. E o próprio Napoleão III se sentiu atingido por algumas mensagens, mas ele pede para conhecer Hermance du Faux e acaba vendo que, de fato, ela tinha informações que somente quem conviveu com os antepassados dele poderiam saber. Né? E ela depois vai publicar um outro livro, que era de Joana d'Arc, a vida da Joana d'Arc, com 12 anos de idade. Então, só algumas curiosidades. Quando ela lança esses livros, ela é chamada pelo Santo Ofício, né, o Tribunal, aspas, da Inquisição, que vai falar para ela se retratar publicamente que aquilo era obra do demônio ou ela seria excomungada. Não mais você pode, naquela época, mandar a pessoa para a fogueira como antes, ela seria excomungada. Ela não se retrata, fala que aquilo foi obra do espírito de São Luís, e aí a família sofre diversas questões, mas se trata de uma grande colaboradora da doutrina, a família du Faux. E São Luís falava: tudo há de ser sopesado, submetido à intensa análise da razão, se há obscuridade, deve pedir esclarecimento, que é o que Kardec falava. Tá? Aqui, só um último fato para a gente ir para o nosso quase encerramento. O Auto de Fé de Barcelona, 1861. 300 obras espíritas são enviadas para um editor em Barcelona, um livreiro que pediu a Kardec, livros espíritos, livro dos médios, obras de Hermance du Faux. Vai para a alfândega, paga normalmente as taxas que deviam ser pagas, mas são retidas. E aí Kardec vai tentar entender o que aconteceu e foi retida pelo bispo da Espanha. Fora, em pleno 1861, depois da Revolução Francesa, a igreja querendo controlar o que entra e o que não entra, o que é isso? É? E aí ele fala com o bispo, fala: olha, se você não quer deixar entrar, pelo menos devolve as mercadorias. Olha que o bispo vai responder: a Igreja Católica é universal e os livros sendo contrários à fé católica, o governo não pode consentir porque vão perverter a moral e a religião de outros países. Ele não deixa, Kardec ele fica tomado ali de uma revolta, o Espírito de Verdade fala: calma, isso vai ser a nossa divulgação. Imagine a polêmica que isso vai dar e o quanto que o Espiritismo vai ser propagado. Ele segue o Espírito de Verdade, os livros são queimados em praça pública e Kardec vai escrever o artigo Resto da Idade Média. As pessoas gritando: abaixo a Inquisição, abaixo a Inquisição.
E ele vai falar, podem queimar livros, mas não se queimam ideias. As chamas das fogueiras as superexcitam em vez de extingui-las. Ademais, as ideias estão no ar, e quando é grande e generosa uma ideia, encontra milhares de corações dispostos a almejá-la. Veja que incrível isso. Você pode queimar, mas as ideias você não pode queimar. A verdade aí está. Queima um, queima outro, os cânticos continuam a soar. É um novo momento da humanidade, é a transformação, é a regeneração. Tá? Então, por vir do Espiritismo, está fincado na fraternidade, na caridade, na solidariedade, no bem-estar moral. E Kardec dizia, a gente vai entrar numa nova fase de progresso moral. E é isso que o Espiritismo vem trazer, o progresso moral. E quando Kardec faz um balanço da vida dele em obras póstumas, ele vai usar o termo fora da caridade não a salvação. Porque a igreja falava fora da igreja não a salvação. Só que a caridade não importa a religião. Eu vou praticar conforme o meu coração. Então não precisa ser espírita para praticar a caridade. Então Kardec vai dizer tudo o que aconteceu com a vida dele, que ele sempre seguiu esse lema, sempre ajudou os pobres, sempre trabalhou em prol do bem, sempre buscou o que estava ao alcance dele, que a consciência dele está tranquila, e que ele sempre retribuiu o bem com o bem e o mal com o bem. Então ele vai falar sobre isso. E é isso que a gente precisa lembrar do nosso codificador, e aqui eu deixo o último slide. O desencarne do bom senso encarnado. Em 1869, Camille Flammarion, aos pés do túmulo de Kardec, vai dizer: eis o bom senso encarnado, assim que ele vai chamar Kardec. E eu finalizo com um poema de Victor Hugo, que também era adepto do espiritismo, das comunicações mediúnicas, que vai dizer: eu digo que o túmulo que sobre os mortos se fecha abre o firmamento, e que aquilo que aqui embaixo acreditamos ser o fim é o começo. E, portanto, as frases escritas na lápide de Kardec: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir sempre, sem cessar, tal é a lei. Sendo assim, que possamos hoje homenagear esse grande vulto do Espiritismo, aquele que abriu o caminho para a voz do Consolador prometido, e que aprendamos com Kardec a renascer e a buscarmos a fé, o amor, a caridade, o devotamento e a abnegação. Deixo aqui a bibliografia para quem tiver interesse, e que estejamos conscientes do quão sagrado e do quão somos privilegiados de estarmos seguindo essa doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus. E assim nós agradecemos demais ao César pelas palavras, por fazer conosco essa jornada, né, nos lembrando toda a história de Kardec, nos lembrando que tudo que temos hoje é conquista, né, de espíritos que, como Kardec, não tiveram medo, aceitaram o desafio que a gente tinha saído correndo, não é verdade? Né? Então, nós devemos muito a todos esses nossos irmãos maiores que nos precederam. E assim, então, vamos cerrando os olhos, respirando profundamente e entrando em contato com esse mundo espiritual que a doutrina espírita nos revelou que faz parte do nosso dia a dia. E porque reconhecemos que a presença dos nossos mentores e amigos jamais nos abandona. E porque sabemos que somos amparados pelo amor divino, vamos nos permitindo neste momento usufruir deste conhecimento, deixando este sentimento de luz, de amor e de paz penetrar em nós. Respirando profundamente, relaxando. Vamos deixando esse irmão se aproximar de nós, derramando sobre nós as suas bênçãos. E aproveitando este momento, vamos rogando ao nosso Pai maior, que possamos nesse instante, reconhecendo que fazemos parte deste mundo magnífico,
possamos reconhecer também que nessa nossa jornada espiritual, cada momento é precioso, cada oportunidade é preciosa. Senhor, Pai amado, que colocaste no nosso caminho tantos espíritos iluminados, para que nós não nos perdêssemos completamente. Senhor, Pai amado, que nos ama apesar de todos os nossos defeitos e todas as nossas falhas. Para quem o criminoso mais renitente é tão amado quanto o santo mais perfeito. Pai amado, que ampara a nossa vida, os nossos passos, a cada instante, a cada momento. Te rogamos, Pai amado, pelo mundo em que vivemos, pelos seres encarnados e desencarnados que habitam este planeta. Te rogamos, Senhor, com especial carinho por nossos irmãos perdidos ainda na escuridão, para que através dos teus mensageiros possam ser alcançados também pelo teu amor no nosso vida. E desfraldando, Senhor, a bandeira trazida por nós, pelos nossos irmãos da espiritualidade. Fora da caridade não há salvação. Que possamos, Senhor, ser instrumentos teus, na caridade verdadeira. Naquela caridade, Senhor, daquele que auxilia simplesmente porque pode, sem esperar nada em troca. Daquele que ama, Senhor, simplesmente porque ama, sem esperar ser amado. Daquele, Senhor, enfim, que um dia poderá dizer, como disse Kardec, como disse Maria, como disse Francisco de Assis, Francisco Xavier e tantos outros mensageiros. Que possamos, Senhor, um dia dizer de coração aberto: Senhor, faça de nós, segundo a tua vontade, que é soberana, que é justa, que é amorosa, por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, mais uma vez, agradecendo profundamente a todos esses amigos que acompanharam conosco, e ao César especialmente. Fica o convite, César, para voltar sempre que quiser. E nós, então, nos despedimos de todos vocês. Um abraço muito carinhoso. Até breve. Um beijo. Tchau.